Ótimo dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Irmãos, vamos dar continuidade então à nossa contação de história, não é? Estamos no livro de Segunda Reis. Irmãos, nesse iniciozinho, envie esse vídeo a outras pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho se você ainda não é inscrito, tá bom? Oremos. Pai Santo, Pai de amor, Senhor de toda a glória. Estamos diante do Senhor para agradecermos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos conhecendo mais e mais da Tua Palavra. Estarmos, Senhor, sabendo, Pai, como o Senhor pensa, o que o Senhor tem para nós. Estarmos, Senhor, sabendo, Senhor, o que devemos fazer, o que não devemos, que tipos de cuidados devemos ter. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra que nos guia. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus eu te peço, ajuda-nos essa manhã, fale aos nossos corações, revele-se a nós. Pai Santo, abre, Senhor, os nossos corações, que o Senhor gere interesse, que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, possa conquistar o nosso coração dia a dia. Pai Santo, vá, Senhor, ao encontro agora de cada dificuldade, cada ponto em que o inimigo possa estar ativo, possa estar alcançando os irmãos. E, Senhor, dá sabedoria, dá direcionamento, cura, em nome de Jesus, em cada uma dessas áreas, para que possamos, Pai, verdadeiramente conhecermos o Senhor e termos uma vida que glorifica o Teu nome. Pai Santo, estamos entregues a Ti, reina sobre essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já vimos uma série de coisas, não é? E em nome de Jesus vamos dar continuidade agora nesse nosso aprendizado. Vamos pegar 2 Reis, capítulo 12. No 7º ano, capítulo 12, verso 1. No ano 7º de Jeú, rei de Israel, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Jeoiada o dirigia. Tão somente os altos, se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Aqui, irmãos, aquela velha história de fazer as coisas de modo parcial. Nós vimos várias vezes isso acontecendo, não é? Infelizmente está acontecendo aqui novamente. Nós fazemos isso? Somos tão criteriosos por um lado e somos tão permissivos por outro? Fica mais uma vez essa lição para nós. Verso 4. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente até a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Aqui então nós temos o rei falando que os sacerdotes devem restaurar a casa de Deus com todo o dinheiro, com toda a oferta que se chega a eles.
Vamos ver aqui o que acontece. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Sabe, irmãos, hoje nós temos essa responsabilidade de sermos sacerdotes. Nós temos o direcionamento da parte de Deus para observarmos as fendas no nosso templo, as fendas no templo da nossa casa. E nós devemos utilizar tudo o que Deus nos dá para que possamos sanar essas brechas, essas fendas. Os irmãos viram aqui que, passados muitos anos, as fendas, as brechas continuaram abertas. Os sacerdotes, aqueles que são responsáveis pela casa de Deus, simplesmente não se moveram, não fizeram nada. Não pode ser o nosso caso. Enfim, o Senhor nos fala, só para ficar mais esclarecido essa aplicação nas nossas vidas. O Senhor nos fala que devemos, vamos usar o aspecto familiar, devemos estar atentos aos nossos filhos, sabendo o que eles estão fazendo, o que não estão fazendo. Isso é um tipo de brecha que há no tempo, que há que é obrigação nossa de resolvermos. Existem pecados em nós que são brechas, que são fendas nesse templo onde Deus habita, que são brechas onde o inimigo alcança. E nós sabemos muitas vezes desses pecados e o Senhor nos fala. O Senhor nos fala, olha, pare de fazer determinadas coisas. E nós pegamos tudo que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor nos dá, e nós postergamos. Não façamos isso. Assim como esse povo aqui fez. Irmãos, o que aconteceu posteriormente aqui? O rei Joás chama o sacerdote Joiada e coloca o sacerdote Joiada para ficar responsável por pegar todas as contribuições. E essas contribuições agora, todo esse valor que ficava com os sacerdotes, já não fica mais com os sacerdotes. É passado direto para aqueles que restaurarão o templo. As pessoas que trabalham. Então, percebemos aqui que os sacerdotes agiram mal e perderam uma das suas preciosas funções. Que sejamos atentos. Beleza. Verso 17 a 19. Capítulo 12, dos versos 17 a 19. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Azael fez rosto a marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Azael, rei da Síria. E ele então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos sucessos de Joás e tudo quanto fez, mas porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Irmãos, aqui nós temos Joás, esse rei que mandou reconstruir o templo de modo correto, esse rei que estava sendo instruído pelo sacerdote e obedecendo. Ele vê que o seu povo será destruído. Então, esse rei, ele abre mão de todos os seus bens, de todos os seus ouro, prata, enfim, todas essas coisas que foram construídas por anos e anos e anos e anos, como foi falado aqui, desde Josafá.
muitas décadas, ele abre mão de tudo para que Jerusalém, para que o seu povo, a capital, o povo de Judá, não seja invadido pelo inimigo. Se nós pensarmos no que nós acabamos de falar sobre essa calafetação das brechas do templo, utilizar o dinheiro para isso, aqui eu entendo que Joás fez isso. Que Joás utilizou toda a riqueza que tinha para proteger o seu povo. E assim foi feito. É isso mesmo ou não? Vamos ver, não é? Vamos lá, capítulo 13. Capítulo 13, verso 14. Sim, um ponto importante, né, que são o profeta, que é o profeta. Vamos lá. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, lembra, não é Joás mais, agora é Jeoás. E Joás é rei de Judá. Jeoás é rei de Israel. Um reino em Samaria, o outro em Jerusalém. Jerusalém, rei de Judá, tá bom? Que é o Joás. Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre seu rosto e disse: meu pai, como um exército fostes na proteção de Israel. Olha que massa, não é? O rei Jeoás reconhecendo que Eliseu foi como um exército na proteção de Israel. Lembra algumas coisas que ele fez? Se não lembra, volta lá e assista, porque é fantástico. Que Deus nos ajude, que sejamos assim também. É um homem só, na defesa do povo de Deus. Então Eliseu vai falar, olha, Jeoás, toma algumas flechas. Flecha, irmãos, é um modo antigo de falar flecha, porque na Bíblia está escrito flecha. Aí, talvez você leia aí e não compreenda assim, mas é flecha ou é frecha? É a mesma coisa, tá bom? Então, Eliseu fala, pega algumas flechas e abra a janela que dá para o lado do povo da Síria, e você irá lançar algumas flechas. E ele lança, mas ele lança apenas 3 flechas. E então Eliseu fica muito bravo com ele, fala, olha, você deveria ter lançado mais flechas, porque assim você teria destruído, derrotado o povo sírio. Mas como você lançou só 3, você não os destruirá totalmente. Verso 20. Isso aqui é fantástico, irmãos. Esse é o último milagre de Eliseu, que Deus faz através de Eliseu. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E, caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Olha que maravilha! Depois de morto, Eliseu ainda gera vida a outras pessoas. Depois de morto, Eliseu ainda gera vida a outras pessoas. Os irmãos entenderam aqui? Eles estavam fazendo um velório, um enterro de um senhor, e viram um grupo inimigo chegando. Então pegaram ele e jogaram rapidamente na cova onde estava Eliseu. Quando encosta nos ossos de Eliseu, esse homem ressuscita.
Sabe, irmãos, que sejamos dessa maneira, que a nossa fala, que o nosso viver, que o nosso caminhar, que o legado que nós deixarmos seja assim como Eliseu. Que nós possamos gerar vida. Aqueles que tocarem no nosso modo de viver, no nosso modo de pensar, de falar, ainda que nós já tenhamos ido para a glória, que possa haver vida. E como que eles tocarão? Através dos nossos filhos, através das pessoas que nós levamos, que nós tocamos durante as nossas vidas. É isso, irmãos, é desse jeito. Que o Senhor nos ajude nisso aqui. Então esse é o último milagre de Eliseu, descrito aqui na palavra de Deus. Irmãos, agora nós temos uma série de problemas e todas as lições que nós teríamos com esses próximos reis que eu vou citar agora, nós já vimos anteriormente. Nós agora teremos uma sequência enorme de reis e a Bíblia vai falar sobre eles de modo bem sucinto. Nós temos um grupo grande de reis que eles fizeram o que Deus mandou de modo parcial ou fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E tiveram por consequência o que os outros todos tiveram. Tomaram suas ações de modo errado, né? Tomaram suas ações de modo errado e Deus os deixou à própria sorte e eles sucumbiram. Então nós temos o rei Zacarias, o rei Saium, Picaias, Jotão e vários outros. Azarias, Acaz, Oséias. Todos esses reis acontece esse mesmo processo que nós vimos anteriormente. Às vezes começa bem, aí de repente muda o coração, casa com alguém, sabe assim, e bagunça tudo. Então eu queria que nós chegássemos aqui no capítulo 18. Nós pulamos do capítulo 14 para o capítulo 18, do capítulo 13, né, para o capítulo 18. Depois leiam, irmãos, esse pedaço, para que os irmãos tenham noção da história mesmo em si. Mas são histórias bem breves e as lições todas nós já vimos anteriormente. Então vamos lá, capítulo 1, agora nós vamos ler muito. Capítulo 18, verso 1, dos versos 1 a 12. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, então, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, em Judá. Então, Oséias em Israel, Ezequias em Judá. Ezequias em Judá. Firmemos isso. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Seu antepassado, né? Este tirou os altos, e quebrou as tábuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal de Moisés. Porquanto até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustã. Olha, irmãos, a serpente que Moisés fez para curar o povo, você se lembra disso? Que Deus acomete o povo com uma praga de cobras, de serpentes que os assolam, e Deus manda que Moisés faça essa serpente, e todos aqueles que olharem para essa serpente de bronze serão curados. Se lembra disso? Fizeram dessa bênção de Deus, dessa grande bênção de Deus, desse mover de Deus no meio deles, um
Deus inseparado de Deus. Irmãos, sejamos cuidadosos porque nós fazemos isso. Um dia desses nós falamos sobre Abraão e Isaac. Isaac foi uma grandíssima bênção para Abraão, mas ele, o seu filho Isaac, não poderia se tornar o seu Deus. Então Deus pede Isaac. O que aconteceu aqui? Eles deram um nome específico à cobra, Neustã. Foi Deus que mandou fazer a cobra? Foi estratégia de Deus? Foi Deus que abençoou aquela cobra para que o povo não morresse? Foi. Mas era para ela tomar o lugar de Deus? Não, não era. Então, a Bíblia é criteriosa em dizer, Deus fez em pedaços aquela cobra. Sabe, irmãos, que nenhuma das bênçãos do Senhor tome o lugar do Senhor nos nossos corações. Nós passamos a queimar incenso, a venerarmos e fazermos tanta coisa nesse sentido. Avalie, irmão, se isso não está acontecendo. De verdade. De verdade. No Senhor Deus, verso 5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha, tamanha retidão de Ezequias. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. É a primeira vez, irmãos, que nós vemos um rei sendo citado na Bíblia como aquele que guardou os mandamentos de Moisés. Lembra dos mandamentos de Moisés? Quanto ao modo de reinar, não fazer aliança com povo nenhum, sempre expulsar o povo que não é de Deus, expulsar. Então aqui, irmãos, nós temos dois aspectos muito importantes. Nós temos ele não permitindo que uma bênção de Deus seja idolatrada como Deus, e nós temos também ele obedecendo a Deus quanto aos tipos de alianças que podem ser feitas. Então, obedecendo a lei de Moisés. Será que Deus vai abençoar esse Senhor? Será que a vida dele vai correr lisinha assim, sem nenhum problema? Vamos vendo, né? Verso 7. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Olha, nós temos que ser assim. E se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Então ele estava debaixo de uma espécie de escravidão, de servidão do rei da Síria. Ele se revolta: eu não vou servir mais o rei da Síria. Sabe, irmãos, isso tem um peso enorme. Porque aqui, irmãos, ele está se colocando nas mãos de Deus, podendo sofrer sanções horríveis, desde do povo de Israel, seu próprio povo, porque está acostumado a ser servo do povo sírio, como está acostumado a fazer alianças espúrias, como está acostumado a servir aquela cobra, oferecer sacrifício àquela cobra, como está acostumado a servir a vários deuses nos altos. Que tudo isso, Ezequias rompe com tudo isso. Então, Ezequias está se colocando numa condição seríssima, onde ele pode sofrer sanções terríveis a partir do seu próprio povo. E agora ele se chateia com o rei da Síria, em conformidade com a palavra que Moisés trouxe, né, claro, a lei da regra de Moisés, e ele não serve mais o rei da Síria. E aí? Vamos continuar? Verso 8.
ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. Então, o rei da Síria sobe contra Samaria. Samaria é a capital de Israel. Samaria é a capital de Israel. E Jerusalém é a capital de Judá. Então, esse rei sírio sobe contra Samaria. Verso 11. E o rei da Assíria, transportou a Israel para a Assíria e fez levar para Alá e para Rabor, junto ao rio de Gozã e às cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes traspassaram o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram, nem fizeram. Então, irmãos, nós temos aqui um contraponto falando do modo em que Ezequias viveu e do modo em que Oséias está vivendo. O que aconteceu com Oséias? Danou a si mesmo, danou ao seu próprio povo, foi dominado pelos assírios. Por que eles foram dominados pelos assírios, irmãos? Verso 12. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes traspassaram o concerto. Tem uma regra, tem uma lei, mas eu não obedeço. Então tá bom. É assim hoje, irmãos? Irmãos, é claro que é. É claro que é. É claro que nós seremos dominados pelo mundo. É claro que nós seremos pisados pelos homens. É o que a Bíblia nos diz. Nós precisamos ser sal da terra. Mas se nós não formos sal, para que nós servimos? Nós servimos para sermos pisados pelos homens. Isso, irmãos, tem acontecido demais. E aí nós, num sofrimento horrível, nos aproximamos da política, nós nos aproximamos do dinheiro, nós nos aproximamos dessas coiseiras todas, assim, com o intuito de buscarmos segurança. Enquanto Ezequias, irmãos, Ezequias decide não servir os sírios, Ezequias decide bagunçar com a vida do povo de Israel inteiro para fazer o que Deus mandou fazer. E vamos ver no que isso vai dar. Será que Deus vai proteger a Ezequias? Será que o reino de Judá irá crescer? Vamos ver aqui o verso 13 e a gente termina. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Nossa, mas Ezequias não é de Deus? Como que Deus permite que tome todas as cidades fortes de Judá? Irmãos, assim será na nossa vida também. O Senhor irá nos testar, o Senhor irá nos trabalhar, o Senhor nos fará crescer na sua presença. Enquanto ele era rei e está lidando com seu próprio povo, é uma coisa. Quando ele cria desavença contra os assírios, é uma coisa um pouco mais séria. Será que ele permanece? Será que ele não vai lá e faz uma negociata? Que tipo de negociata ele pode fazer? E agora, quando o inimigo entra no seu território e toma parte, será que eu não vou lá e não faço uma negociata e sirvo e resolvo isso? Faço uma aliança de alguma maneira com os meus inimigos? Sabe, irmãos, que o Senhor nos ajude, porque a Bíblia nos ensina o que devemos fazer. Vamos ver, em nome de Jesus, o que mais Ezequias fará e como o Senhor nos ensinará, como Ezequias lidará com
essa situação. Domingo que vem. Hã? Viu? Ficou no clímax. Agora é só esperar pra gente ver o que vai acontecer. Mas se você quiser ler, pode ler, tá bom? 2 Reis 18. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque está aqui a história para nos tranquilizar, está aqui a história para nos mostrar como o Senhor é zeloso, como o Senhor é fantástico, abençoador, como o Senhor é bom. Pai, em nome de Jesus, que a semelhança de Ezequias, Pai, possamos seguir os teus caminhos, que possamos romper, Senhor, com todo laço, com todo tipo de negociata, com todo tipo de coisa que temos tido, que temos sido aprisionados, até as bênçãos do Senhor. Senhor, não permita que as bênçãos do Senhor se tornem deuses nas nossas vidas, mas que em nome de Jesus, Pai, possamos servir somente a Ti. Senhor, reina sobre nós. Dá-nos, Senhor, um almoço abençoado, uma reunião à noite abençoada. Para a honra e glória do Teu nome, nós te pedimos. Amém. Irmãos, muito obrigado. Jesus abençoe e até a noite.